Falaremos agora, então, dos santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, do dia 12 a dia 18 de junho, portanto, hoje. E para mim, é uma honra muito grande, eu fico muito feliz de ter tido essa ideia, de trazer esse quadro ao programa, que vem falar dessas almas maravilhosas, que são exemplos para todos nós de como amar a Deus, de como amar a Igreja, e chegar aos extremos, né, para defender a fé e o amor a Deus. É muito importante, né, mesmo que venha de forma resumida, como a gente coloca aqui, mas falar um pouquinho da vida dessas pessoas que são para nós exemplo de devoção. Segunda-feira, 12 de junho, São Gaspar de Búfalo, presbítero. Gaspar nasceu em Roma a 6 de janeiro de 1786. Filho de Antônio e Annunziata Quartieroni. Tinha começado às ocultas sua obra de evangelização do povo da periferia, dedicando-se aos carroceiros e aos camponeses da lavoura romana. Libertado do cárcere após a queda de Napoleão, Gaspar de Búfalo recebeu de Pio VII a incumbência de se dedicar às missões populares pela restauração religiosa e moral do Estado Pontifício. Ele empreendeu essa nova cruzada em nome do precioso sangue de Jesus, tornando-se o ardoroso apóstolo desta devoção. Fundou em 1815 a Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue e em 1834, ajudado pela Beata Maria de Matias, o Instituto das Irmãs Adoradores do Preciosíssimo Sangue. Quando morreu em Roma, a 28 de dezembro de 1837, no quarto em cima do Teatro Marcelo, São Vicente Pallotti, seu contemporâneo, teve a visão da sua alma que subia ao encontro de Cristo, como estrela luminosa. Na terça-feira, dia 13 de junho, Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da Igreja. Antônio, cujo nome de registro é Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo, nasceu em Lisboa no ano de 1195. Entrou aos 15 anos no Colégio dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Em apenas 9 meses, aprofundou tanto o estudo da Sagrada Escritura, que foi chamado mais tarde por Gregório IX, Arca do Testamento. Incumbindo das humildes funções de cozinheiro, Frei Antônio viveu na obscuridade até que os seus superiores, percebendo seus extraordinários dons de pregador, enviaram-no pela Itália setentrional e pela França, a fim de pregar nos lugares onde a heresia dos albigenses era mais forte. Antônio teve finalmente uma morada fixa no convento de Arcella, a 1 quilômetro dos muros de Pádua. Daí saía para pregar aonde quer que fosse chamado. Em 1231, o ano em que sua pregação atingiu o vértice de intensidade e se caracterizou por conteúdos sociais, Antônio foi atingido por uma doença inesperada e foi transportado do convento de Campo Sampiero a Pádua, num carro de feno. Ele morreu em Arcella, a 13 de junho de 1231, e Santo Antônio, ele também é chamado como o martelo, né, dos hereges, né, a marreta dos hereges, de tanto que ele defendeu a Igreja das heresias no seu tempo. Quarta-feira, 14 de junho, dia de Santa Iolanda, uma irmã Clarissa. Filha do rei Bela IV da Hungria, terceiro franciscano, Iolanda foi irmã de Conegundes, venerada também por sua santidade como bem-aventurada. Tia delas foi Santa Isabel da Hungria, também terceira franciscana. Naturalmente, essa filiação franciscana desses nobres não podia deixar de ter uma razão. É que a família tinha lançado suas raízes na santidade de Santa Edviges, de Santo Estevão e de São Ladislau. Já falamos, né, desses santos aqui. Mediante ramos laterais, era Iolanda aparentada com Santa Margarida, rainha da Escócia. Também falamos dela. Em 1292, morreu Cunigundes. Então, Iolanda, para fugir às incursões dos bárbaros, deixou o mosteiro e foi mais para o lado do ocidente, para o convento das Clarissas de Gniezno. Nesse convento foram fundados por seu marido Boleslau o Pio, sem que tivesse pensado, talvez que um dia para aí iria aquela que Deus lhe dera por esposa. Ali viveu até o final do século, falecendo em 1299.
Embora sempre tivesse muita preocupação com a prática da humildade, aceitou nos últimos anos de vida o cargo de superiora das Clarissas desse convento. Seu culto foi aprovado pelo Papa Urbano VIII. Eu lembro que naquela época, né, era comum, né, casados voltarem para o voto de castidade, né, se colocarem a serviço da igreja em seminários e em conventos, né, cada um de um lado, né, não se separando, mas não vivendo mais maritalmente, né, e se consagrando a Deus. Era comum naquela época, né, acontecia muito. Chegamos na quinta-feira, né, dia 15 de junho, dia de São Vito, mártir. Vito foi um dos santos mais populares da Idade Média. A lenda é muito conhecida. Vito, siciliano de nascimento, com apenas 7 anos, já é cristão convicto e começa a operar vários prodígios. O presidente Valeriano ordena sua prisão e tenta, com adulações e com ameaças, fazê-lo apostatar. Presidente não, né? Provavelmente governador ou imperador. Mas de nada valem também os desesperados apelos do seu próprio pai, que era um pagão obstinado. O pequeno Vito tem ao seu lado o exemplo de coragem e fidelidade, o pedagogo Modesto e a nutriz Crescência. Os três foram milagrosamente libertados por um anjo e puderam se retirar para Lucânia, onde continuaram a dar testemunho da sua fé com palavras e prodígios. A fama de São Vito chegou até aos ouvidos de Diocleciano, cujo filho, Fantasia da Paixão, estava doente epilético, doença então impressionante naquela época. São Vito foi levado a Roma, curou o moço e, por recompensa, foi torturado e jogado novamente no cárcere. Mas o anjo libertou-o e, finalmente, voltando a Lucânia, Vito pôde dar justamente, com modéstia e crescência, o supremo testemunho do martírio. Escapou por 2 vezes do martírio e foi martirizado mesmo assim pelas perseguições daquela época. Na sexta-feira, dia 16 de junho, São Ciro e Santa Julita, também mártires. Santa Julita vivia em Icônio com seu filho Ciro. Nascido havia 3 anos, quando o governador da Licaônia, Domiciano, iniciou a aplicação dos éditos perseguidores de Diocleciano. Julita procurou primeiro refúgio em Seleucia e depois em Tarso. Em Tarso, Julita foi detida por ordem do governador da Cilícia, Alexandre. Ela se declarou católica. Começou aí, então, o seu martírio. Tendo Julita se declarado católica, o governador tomou-lhe o filho e mandou que ela fosse flagelada. Em meio aos tormentos, ela não se cansava de repetir: sou católica. E o pequeno Ciro se debatia para escapar dos braços do governador e voltar para junto de sua mãe. E ele gritava: o menino, eu também sou católico. Então, furioso, Alexandre, homem cruel, pegou o menino por um pé, imaginem a cena, e jogou-o violentamente sobre os degraus do tribunal, tendo então se quebrado o seu crânio. Julita, em vez de chorar e lamentar-se, agradeceu a Deus por ter visto seu filho morrer aureolado pela coroa do martírio. Os suplícios que em seguida lhe foram infligidos não abalaram sua confiança e sua constância. Enfim, Julita foi decapitada próximo do seu filho morto. No sábado, dia 17 de junho, dia de Santo Adolfo de Osnabrück, um grande bispo. Adolfo nasceu por volta de 1185, filho do conde westfaliano Simão de Tecklenburg. Foi educado pelos monges do célebre mosteiro de Kent, nas margens do Reno Inferior. O exemplo dos monges cistercienses e a sua vida devotada a Deus exerceram forte impressão sobre o jovem filho do conde. Em 1216, foi chamado para assumir a sede episcopal de Osnabrück. Mesmo engalanado com a mitra, continuou a ser o sacerdote humilde que não era senhor de um rebanho, mas se sentia amigo e pai. Foi consolador boníssimo de enfermos e não se julgava demais dignatário
para não visitar os míseros barracos onde reinavam a indigência e o sofrimento, a fim de conhecer e levar auxílio. No dia 11 de fevereiro de 1224, morre o grande bispo. Seu corpo foi sepultado na Catedral de Osnabrück e exumado em 1651 sob o bispo Francisco Guilherme. A memória deste homem de benfazeja caridade, cheio de compreensão pelas necessidades dos pobres e doentes, ficou viva no povo durante todos esses séculos. É representado como bispo de pé diante de um leproso. Consolava o leproso, lembrando a imagem do crucificado. E hoje, domingo, dia 18 de junho, dia de Santa Juliana de Falconieri. Juliana nasceu em 1270, filha de Caríssimo e Ricordata. Caríssimo era irmão do santo Alexis Falconieri, um dos fundadores dos Servitas. Desde 1284, recebeu o hábito da terceira congregação dos Servitas, dado por São Filipe Benício. Durante o ano, foi objeto de admiração para sua família e para sua mãe. Na presença de São Felipe, fez ainda a sua profissão. Pouco tempo depois, ele faleceu. Não sem recomendar-lhe a congregação toda, mas particularmente as irmãs. Após a morte da sua mãe, ocupou-se em reunir aquelas que, querendo se consagrar a Deus como ela, até então tinham vivido nas casas de suas famílias. Uma vez todas instaladas na casa, ela própria quis pedir a admissão, de pés nus e com uma corda ao pescoço, batendo a porta. O Papa Bento XI, em 1304, declarou essa congregação verdadeira ordem religiosa. 2 anos mais tarde, Juliana aceitou ser superior. No fim da sua vida, por causa da doença que tinha no estômago, não suportou mais alimento algum, nem mesmo a Sagrada Comunhão. Na hora da morte, não podendo receber o viático, suplicou ao padre Tiago de Campo Régio que lhe trouxesse ao menos um cibório em sua cela. Ela se estendeu então por terra e, com os braços em cruz, quis que um corporal fosse estendido sobre o seu peito e que a Santa Hóstia fosse ali depositada. Esta, assim que foi depositada, desapareceu misteriosamente. E Juliana morreu dizendo: meu doce Jesus. Por ocasião da toilette fúnebre, encontrou-se sobre o coração da santa a marca da hóstia como um selo, com a imagem de Jesus crucificado. O Senhor que ela tanto desejara receber, tinha escutado para além de toda esperança. Em memória desse milagre, as mantelate trazem sobre o lado esquerdo do escapulário a imagem de uma hóstia, né? Muito bonito isso, né? Santa Juliana, ela morreu em 19 de junho de 1341. Esses textos são do site católico Liturgia Diária, da editora Paulus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui, o programa Minutos do Evangelho traz resumido. Quem puder, pesquise sobre a vida destes santos e você vai realmente se surpreender. Para encerrar o quadro, vamos ouvir o salmo da liturgia deste domingo. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor.